Holly Bornidal, eu espero estar pronunciando esse nome corretamente, porque não é um nome brasileiro nem espanhol, então fica essa dificuldade, mas vou deixar a fotinha dele aqui. Ele roteirizou e dirigiu o filme Bombardeio. Esse filme é um filme dinamarquês, foi estreado lá na Dinamarca em 2021, porém ele chegou hoje na plataforma de streaming Netflix. E é um filme que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre bombas que foram jogadas ali na cidade de Jutlândia. E o objetivo deles era matar nazistas ao jogar essas bombas. Porém, acontece que vários inocentes são assassinados. Mas é muito interessante a forma que esse filme constrói a narrativa, porque a gente vê vários personagens isoladamente, cada um no seu quadrado, e num dado momento ali eles todos praticamente vão se encontrar. Começa com um garoto chamado Henry. Esse menino, ele tá andando de bicicleta lá no campo, tá tudo ótimo, dia lindo. Porém, ele se depara com barulho, um avião passando, e quando ele vai checar, um carro com mulheres que iam para casamento, jovens, e o motorista morto. E é a partir desse momento que o Henry, ele passa a ter uma dificuldade de falar. Foi um trauma tão grande, uma coisa tão pesada, que ele não conseguia explicar o que aconteceu, como aconteceu. E os médicos, né, da época, a gente já vê por esse filme, eram médicos muito surdos, que não entendiam essa questão de talvez um estresse pós-traumático, né? A dificuldade de lidar com uma coisa tão pesada que aconteceu com aquela criança era o que impedia ela de falar. Então, os médicos não contribuem muito para isso. Então a cena nos é cortada para um soldado que é o Ivar de Vikings, e eu amo esse ator, ele é meu amorzinho, ainda que ele fosse terrível e eu senti amor e ódio por ele em Vikings, mas ele maravilhoso como sempre. Ele é um soldado nazista e é rejeitado pela família dele, porque a essa altura os nazistas eram porcos. E ele vai acabar se encontrando posteriormente com a Teresa, que é uma freira que se pune, ela se flagela porque ela acredita que se Deus achar aquilo errado, vai intervir de alguma forma ali e falar com ela. E ela é muito questionadora, pessoal. Ela, mesmo no papel de freira, ela questiona a questão de Deus. Porque os judeus também eram humanos, e como que esse Deus permitia coisas assim? Então ela causa um desconforto ali, de certa forma, no convento. Se hoje pessoas questionam e já são praticamente apedrejadas, especialmente se for na cidade pequena, imagina uma freira pensar tais coisas, né? Seriam atrocidades ali dentro do convento. Mas eles se encontram, o Frederick e a Teresa pede ele um beijo, porque ele era o diabo encarnado, né, um nazista. Então ela acaba roubando um beijo ali, esperando a punição de Deus. E é muito interessante essa dinâmica dos dois, tem muita química envolvida entre esse casal, entre aspas. E aí a história corta mais uma vez para retratar o que ocorreu com o Henry. O Henry, ele foi para uma outra cidade, ficar lá com uma parente dele, né, ter outros ares, porque o menino estava tão transtornado que ele não conseguia olhar nem para o céu, nem ver o céu, não conseguia nem atravessar a rua. Então ir para essa outra cidade seria uma alternativa melhor para ele. E ele vai, se encontra lá com as menininhas, faz amizade. Então, assim, é uma coisa bonita, traz uma pureza pro filme. E um contraponto que eu achei sensacional é o momento que um homem, né, é assassinado por nazistas, considerado traidor. E uma criança, ela tá no carro com um pai também, um soldado nazista, cantando uma música saudando Hitler. E do outro lado da rua a gente vê outra menininha, que se eu não me engano chama Eva, e essa menininha, ela tá cantando uma música toda fofa sobre pedido de casamento e tal. Então a gente vê, né, uma criança cantando uma música de liberdade, porque é uma mulher que pede o cara em casamento na música, e uma outra criança cantando uma música que apoiava o nazismo. Então eu amei esse contraponto que o filme faz e o jogo de câmera dessa cena pra menina contente cantando a música
e pro homem morto no chão e a criança ali pasma com aquela situação. Então, assim, são pequenas sutilezas que o filme insere que vai te cativando e você vai gostando, e são atuações incríveis, especialmente porque são muitas crianças. E assim, criança atuar e conseguir te convencer de que aquilo ali é real, é o sério, me traz uma sensação muito boa, porque é difícil atuar. Imagina para uma pessoa que nem desenvolveu ainda totalmente para saber fazer uma atuação fodástica. E a Teresa também, o misto de sensações que ela traz pra gente quando a gente assiste, porque ela consegue ter uma sensualidade na forma que ela encara as coisas, na forma que ela questiona. E ao mesmo tempo ela traz a questão de pureza, porque ela também veste uma roupa ali comportada de freira. E a gente também tem um outro círculo, né, que vai ser os soldados britânicos que se reúnem ali para poder destruir esses nazistas, e a gente tem os soldados nazistas que querem torturar os traidores e tentam punir para achar os responsáveis aí por essa traição. Então, assim, são várias narrativas que vão sendo construídas, mas no final das contas todas acabam no mesmo local, que é a escola que foi bombardeada. Isso aí foi uma coisa real que aconteceu, eles trazem essa representação do real pro filme. Nessa escola morreram 120 pessoas, e dessas pessoas, pelo menos 80 em média ali eram crianças. Então, assim, é uma cena muito forte. Lembra do Frederick que eu falei? Ele acaba saindo lá, deixa de ser um soldado nazista, e aí, em frente a essa escola, que é uma espécie de igreja, ele vai ajudar a encontrar os corpos dessa criança. E o Henry, que era um menino que não falava, ele começa a falar, assim, porque ele é obrigado ali pela situação do momento. Ele precisa anotar, registrar o nome das crianças que ele encontrava, cor de vestimenta, e levar lá para avisarem aos pais onde é que essas crianças estariam. Então ali nesse momento ele consegue falar e ele ajuda, é prestativo. Então assim, é um momento muito lindo e de tensão. E se vocês olham para esse filme, né, e veem o paralelo que ele faz com o mundo real, com fatos que ocorreram, vai bater ali um peso, uma dor, porque caramba, os britânicos queriam combater os nazistas, maravilha, só que nessa questão de combater, inocentes acabaram sendo feridos, assassinados. E a gente vê as crianças sujinhas de terra, uma questiona, pergunta se vai pro céu, pra nossa freira Teresa. Então, assim, você reflete, você fica triste e apreensiva. Eu confesso que quando uma menininha lá, que era a Eva, ela não era encontrada, a mãe e o pai estavam desesperados, eles até haviam tido uma discussão mais cedo, e você vê a dor da família, né, a culpa de ter gritado, brigado com a criança, enquanto não sabiam que talvez ela não estaria mais ali. Então quando ela é encontrada, assim, desceu uma lagrimazinha, eu fiquei assim... Que filme lindo, gente. O filme vale muito a pena, a fotografia é linda, as roupas de época sensacional, e a atuação dos personagens é simplesmente esplêndida. É um filme que tá totalmente fresquinho, e se você gosta de drama, se você gosta de filmes que trazem fragmentos, né, de coisas reais que aconteceu, se você é um amante de história, acha interessante guerras, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, vale a pena assistir, porque é um aglomerado de coisas inseridos numa obra só. E no mais é isso, a indicação é essa, forte abraço e até a próxima.